Capítulo 9. O Vórtice das Sombras. Após a reunião tensa entre o xerife Douglas, o jornalista Rafael e Emanuele, todos se deram conta de que estavam lidando com algo muito maior do que poderiam imaginar. O mistério do desaparecimento das crianças havia se tornado o pesadelo de toda a cidade de Pepacalp. Os relatos que vinham de todas as partes eram mais alarmantes a cada dia, e a sensação de impotência parecia crescer entre as autoridades. Emanuele, sentada em silêncio na pequena sala da delegacia, sentia um calafrio na espinha. Ela não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas tinha a sensação de que algo sobrenatural estava por trás dos desaparecimentos. Cada desaparecimento parecia mais bizarro que o anterior, e Emanuele tinha a sensação de que uma força estranha e invisível estava se aproximando, prestes a revelar seu verdadeiro poder. Ela não sabia ao certo sobre o monstro do olho vermelho, mas sentia que algo estava prestes a acontecer e que, eventualmente, essa criatura faria sua aparição de maneira aterrorizante. Emanuele lembrava-se de algo que ouvira muito tempo atrás, histórias sussurradas entre os mais velhos da cidade sobre um monstro das sombras, algo que existia naquelas partes esquecidas da cidade, mas que ninguém queria acreditar. Mesmo ela, uma pessoa cética e prática, não conseguia escapar da sensação crescente de que essas histórias agora não eram apenas lendas. Algo muito mais sombrio estava tomando forma. Rafael, com o olhar focado em sua mesa, repleta de anotações e recortes de jornais, sentia a pressão aumentando. As pessoas clamavam por respostas, mas ele não sabia como dar-lhes algo além de uma sombra de uma pista, como se cada investigação o levasse a mais perguntas sem resposta. O que ele não sabia, no entanto, era que o pior ainda estava por vir. Cada vez mais, ele se via perdido em um labirinto de informações desconexas. Entre os relatos havia algo de profundamente perturbador. Os desaparecimentos estavam conectados por uma teia invisível, e todos os sinais apontavam para algo além da compreensão humana. Ele sabia que estava se aproximando de uma verdade dolorosa, mas ainda não conseguia enxergar claramente o que era. Enquanto isso, o xerife Douglas, preocupado com os novos desaparecimentos, agora somando 8 crianças, sabia que as horas estavam se tornando preciosas. Ele já havia acionado todas as autoridades e buscado reforços, mas apesar dos esforços, a verdade parecia sempre escapar de suas mãos. O que acontecia com as crianças de Pepacalp? O que era aquele monstro que se escondia nas sombras? Por que agora, após tantos anos de tranquilidade, a cidade estava sendo assombrada por uma força tão misteriosa e maléfica? Cada peça do quebra-cabeça parecia levar a outra, mas nenhuma delas completava o quadro. Ele não conseguia entender a relação entre os desaparecimentos, os estranhos avistamentos e os sussurros que começavam a surgir entre os habitantes da cidade. Algo estava sendo escondido, algo mais sombrio e mais antigo do que todos podiam imaginar. À medida que os minutos passavam, Douglas sentia uma crescente sensação de que algo maior estava em jogo. As pistas não eram suficientes, e ele sabia que o tempo estava contra ele. Uma pergunta ressoava em sua mente. O que havia acontecido há 5 anos? O que tinha começado nesse dia sombrio? Foi então que a notícia de mais 3 desaparecimentos chegou, e a cidade inteira, já tomada pelo pavor, sentiu o peso do terror se instalar de vez. João, Letícia e Yara, crianças que estavam brincando no parque, haviam sido vistas pela última vez antes de desaparecerem sem deixar rastros. A testemunha Francisco, um senhor de 73 anos, descreveu uma cena inacreditável. Um vórtice de escuridão se abrindo diante das crianças, levando-as para um destino desconhecido. A descrição de Francisco fez com que a sensação de urgência aumentasse. Um vórtice. Como isso era possível? O que realmente estava acontecendo? O xerife Douglas, Rafael e Emanuele não podiam mais ignorar a sensação de que algo sobrenatural estava por trás de tudo aquilo. O xerife, Rafael e Emanuele sabiam que não podiam esperar mais. Era hora de agir, de unir forças para entender o que estava por trás desses desaparecimentos. A cada nova pista, eles se viam mais imersos em um enigma cada vez mais complexo. E o monstro que antes era uma sombra nas lendas da cidade agora tomava uma forma real e ameaçadora. Com o coração apertado, o xerife reuniu os outros em sua sala. Precisamos encontrar o que está por trás disso, disse ele, com uma expressão de preocupação visível. Não são apenas crianças que estamos perdendo. É algo muito maior. Algo que eu nunca imaginei que fosse real. Rafael, com um olhar penetrante, concordou. Temos que cavar mais fundo.
Tudo está ligado, cada desaparecimento, cada história, tudo aponta para o mesmo caminho. Emanuele, sentindo uma crescente inquietação, acrescentou: Eu não sei o que é, mas sinto que há algo muito mais estranho por trás disso. Algo sobrenatural, algo que está nos observando. E logo algo ou alguém vai se revelar. Ela olhou para o teto, onde a luz tremeluzia e sentiu um arrepio. Era como se uma presença invisível estivesse se aproximando deles. O ambiente, antes familiar e seguro, agora parecia apertado, carregado de um peso inexplicável. Cada vez mais ela tinha a sensação de que o monstro estava se aproximando, esperando o momento certo para fazer sua aparição. A investigação estava apenas começando, mas a verdadeira face do terror que assombrava Pepacalpe começava a se revelar.